Amados irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do nosso Senhor Jesus ou a acessar, em 1 Coríntios, no capítulo 11, onde será a nossa reflexão nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo 11, por favor, abra a Bíblia ou acesse a sua Bíblia nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos coríntios. E se você puder ficar em pé para a leitura, só se puder ficar em pé, eu agradeceria para lermos juntos a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, meus amados irmãos, na versão da Bíblia que eu tenho em mãos: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrar de mim e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Agora nós vamos lá dar um salto para o versículo 17 até o 22. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Nós te suplicamos mais uma vez, encarecidamente, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar com nossos corações abertos, a começar em mim, e a se estender nos meus irmãos, nos ouvintes, Pai, nos que estão acompanhando na internet, através da internet, Senhor, que a Tua palavra chegue ao nosso coração como uma boa semente, meu Deus, e possa germinar. Fala tão somente, Pai, aos nossos corações, através do poder do Espírito Santo do Senhor. Tira de nós, Pai, qualquer distração. E esse é o nosso pedido, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Eu não sei se os irmãos perceberam durante a leitura, tá? E parece que tem dois tons aqui do apóstolo Paulo, certo? Eu quero começar a partir do versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu não sei vocês, mas quando a gente lê rapidamente esse versículo 1, a impressão que nos dá é que Paulo, no mínimo, está sendo um pouco arrogante, como a gente fala, está se achando o cara, Que história é essa, Sede meus imitadores. Será que Paulo não errava? Paulo não pecava? É um pensamento que geralmente vem em nossas mentes. Mas o que ele está falando aqui é o seguinte: por que Paulo diz assim, sigam o meu exemplo? Quando ele fala, sede meus imitadores, em outras palavras, ele está dizendo, sigam o meu exemplo. E mais uma vez a gente pode pensar, está se achando o cara, Mas nós temos uma razão, por que ele faz esse clamor, esse pedido.
Parece um tom arrogante, até porque todos são pecadores. Neste momento, aqui, historicamente falando, os cristãos em Corinto não sabiam muito a respeito da vida e o ministério de Jesus. Paulo não podia lhes dizer que imitassem a Cristo. Olha só que beleza, irmãos, e a gente entende melhor, então, o porquê dele fazer este pedido a nós. Paulo não podia lhes dizer que imitassem a Cristo, porque os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Portanto, não tinha ideia de como era Jesus. A melhor maneira de guiar a estes povos, a estes novos cristãos, era lhes mostrando a um Cristo em quem confiassem. Paulo esteve em Corinto quase 2 anos e pôde estabelecer uma relação de confiança em muitas destas pessoas. Pronto, estamos agora quites. Sabemos que não é um tom arrogante que Paulo está falando. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na verdade, o que ele está nos trazendo à memória é que os irmãos em Corinto não tinham acesso aos evangelhos. Então, eles precisavam de uma referência cristã, e essa referência era o apóstolo Paulo. E Paulo passou mais ou menos aqui 2 anos, então ele podia dizer: olhem para a minha vida e vejam Cristo. Irmãos, que lição preciosa para nós. A nossa sociedade precisa de referência, boas referências. Aí a pergunta que não quer calar: que tipo de referência tem sido você para a sociedade? Que tipo de referência tem sido a nossa igreja para a sociedade? Como será que a primeira igreja batista do Pará é conhecida? Como os nossos vizinhos nos conhecem? Se nós pudéssemos sair fazendo uma estatística, batendo em cada condomínio, no entorno da igreja, e perguntasse: você conhece a PIB do Pará? O que você acha dela? Que resposta nós teríamos? Eu imagino que nós teríamos diversas respostas. Mas o nosso foco hoje é a igreja de Corinto. E quando a gente volta a olhar para a igreja de Corinto, a gente vai perceber alguns fatos que nós, de coração, esperamos que isto não aconteça na PIB do Pará. Eu vou falar da PIB do Pará porque eu sou membro da PIB do Pará. Amém, irmãos? Eu falo da minha igreja, não vou falar da igreja alheia, né? Vamos falar de nós mesmos, mas na ótica, tá? No prisma, tendo como fundamento a igreja de Corinto. Então, voltando a olhar para o nosso texto referência. Paulo, pelo relacionamento que ele construiu com esses amados irmãos, com essa amada igreja, pôde falar: ei, me sigam, porque eu sigo Cristo. Quem é a sua referência? Já parou para pensar? Quem tem sido a sua referência? O mundo, o padrão do mundo? Algum colega seu, que você acha ele um cara descolado, e não tem nada de valores cristãos? Quem é a sua referência? Qual era a referência da igreja em Corinto? Versículo 2 diz o seguinte: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Paulo era um missionário, ou um pastor, ou um evangelista, ou um plantador de igreja. A gente percebe aqui nos escritos dele, que ele não tinha dificuldade em elogiar, em louvar, quando fosse necessário, mas também para não elogiar. Então nós vamos começar com a parte boa, como ele está falando aqui. Olha, eu quero elogiar vocês, porque vocês têm guardado as tradições.
Nós não vamos nos deter isso aqui, irmãos, porque senão nós íamos sair daqui meio-dia, 1h da tarde. Com certeza você nem eu queremos isso. Amém? Ah, não, vocês querem pelo jeito, é? Olha, eu vou dar outra chance para vocês. Eu não vou trabalhar essa parte do véu. Claro, eu vou falar uma coisa rápida, porque senão nós vamos sair daqui 2h da tarde. Amém, irmãos? Ah, valeu. Agora vocês estão ligados, né? Então, olha só, irmãos. Então, aqui o Paulo, ele faz um elogio, porque a igreja de Corinto tinha grande dificuldade em abandonar a carnalidade. Quando eles se convertiam a Cristo, e aqui nós temos que lembrar, quem era que estava se convertendo aqui? Cidadãos romanos, judeus, gregos, e um monte de gente aqui, de nações diferentes, culturas diferentes. A igreja de Corinto era uma igreja bastante complexa e diversa, em todos os níveis, tá? E neste item aqui, Paulo, ele diz o seguinte, tá? Paulo está trabalhando a irreverência na adoração. Devemos ler esta parte tomando em conta a situação que se vivia em Corinto. O assunto de usar véu ou cobrir a cabeça, apesar de parecer sem importância, chegou a ser um problema muito sério cultural. Uma mulher que não cobrisse sua cabeça em público na hora da adoração coletiva, refletia que tinha perdido a sua moral. Entenderam? Então, essa sessão de 3, do versículo 3 a 16, Paulo está dizendo, olha, beleza, vocês são top neste assunto. 10, tá? Mulheres estão entendendo como deve ser a reverência da adoração ao Senhor em culto público. Mas olha a mudada de tom de Paulo. Agora, salve-se quem puder. Agora vai ser com muita emoção, tá bom, irmãos? Entrando aqui de 17 a 22, vocês vão perceber que é um contexto da ceia do Senhor. Tudo bem? Tá? Os irmãos já sabem que tem uma parte que, no meio dos versículos, que é aquele texto. Eu particularmente gosto muito quando ministro a ceia, né? Então, nós fazemos aquilo que recebemos do Senhor na noite que foi traído, entendeu? Então, o contexto é a ceia do Senhor. Lembrar também que a igreja aqui, ela não era um prédio tão bonito quanto o nosso, não. A igreja em Corinto se reunia nas casas dos irmãos. E neste ambiente aqui, tudo indica, segundo os teóricos da teologia, os estudiosos, era uma casa de um irmão que tinha bastante recurso. Era uma casa grande para poder, então, comportar a maioria dos irmãos da igreja de Corinto. Com isso na mente, nós vamos entrar aqui e nós vamos perceber a mudança de tom do apóstolo Paulo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Você já pensou o que é isso, irmãos? O que é? Quando é que nós, cristãos, nos reunimos para pior? Já pararam para pensar nisso? Nós, PIB do Pará, eu não sei. Eu só sei o que Paulo vai dizer, como era esse pior da igreja cristã de Deus em Corinto. Vamos ver como Paulo justifica essa crítica. Paulo está criticando aqui a igreja, tá? Porque antes de tudo, estou informado a ver. Eu vou parar e os irmãos falam comigo, tá? Eu vou parar e os irmãos vão ler aí, continuar, certo? Vou repetir, versículo 18. Fale na sua versão, talvez vai dar uma santa confusão, não tem problema, ok? Mas vamos lá. Porque antes de tudo, estou informado a ver.
Obrigado, irmãos. Leitura ótima, tá? Então nós podemos pensar, vocês estão rindo, não é ótimo, eu acho legal quando a igreja participa, né? É uma pena que, não sei, a internet às vezes não passa essa emoção, mas que bom que a gente está aqui cara a cara, face to face, não é? Mas enfim, irmãos, olha, então nós já podemos concluir, quando era que a igreja em Corinto se reunia para pior, não é? Porque o que? Estava havendo o quê? Divisões. Olha só, então começou o caldo, né? Começou a esquentar aí, entre vós. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. A gente fica assim, por que Paulo está falando isso? Será que ele está fazendo uma apologia a divisões? Claro que não, não é? Tem uma razão por que ele está falando isso. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também, aqui ele vai justificar, que ele não está fazendo uma apologia a facções, tá? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Em outras palavras, olha, vocês não entenderam o cristianismo direito. Porque vocês devem me imitar como eu imito a Cristo na unidade. E vocês estão divididos. E isso, queridos, estou falando com Corinto, não estou falando com a PIB do Pará. Eu imagino que não tem esse negócio por aqui de divisões, tá, meus irmãos? E isso é terrível. É isso que Paulo está falando. Isso é terrível. Agora, só tem um detalhe, né? Claro que eu estou trazendo uma linguagem meio contemporânea aqui do Paulo. Imagine que ele ia falar assim, nunca, um erudito como ele, né? Mas eu não sou erudito, então eu vou falar do meu jeito, tá? Agora, só tem um detalhe. Vocês ficam nessas facções, tá? Promovendo essas divisões na igreja. Mas sabe qual é a coisa boa disso tudo? É porque aí nós vamos ver quem é quem. Quem é o crente aprovado, ele se afasta das divisões. E quem é o crente reprovado. Vamos prosseguir na leitura e ver se ele traz isso para nós mesmos, né? Olha, ele traz isso. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. A coisa mais difícil que eu creio que nós temos, irmãos, é quando nós não conhecemos com quem lidamos. Não é mesmo? É terrível isso. Você achar que aquela pessoa é um crente verdadeiro. Ei, eu estou falando de crente porque o contexto me sugere crente aqui. Mas serve para qualquer tipo de pessoa. Ah, fulano é meu amigo, é meu chapa. Na primeira oportunidade, tu dá as costas, ele te apunhala. Será que vocês já passaram por isso? Que coisa, não é? Sabe, é isso que Paulo está falando aqui. Eu espero que pelo menos vocês aprendam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e vocês percebam quem são os crentes reprovados e os crentes aprovados. Ou seja, Paulo está fazendo um clamor para a unidade da igreja em Corinto. Ela era uma igreja bem difícil de entender que Cristo não está dividido. Influência sim, cultural sim. Às vezes eles colocavam a cultura acima do cristianismo. Lembram quando no início dessa carta ele diz assim: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí Paulo diz: ei, pode parar, Jesus não está dividido não. Quer dizer, era a influência do quê? Da filosofia, não era? Não era assim a filosofia grega? Né? Eu sou da escola de Aristóteles, né?
Eu sou da escola, vão falando os filósofos, vocês que são filósofos aí, né? De Sócrates, né? Eu sou das... Estavam refletindo o padrão mundano. Lá sim, tinha os discípulos do filósofo tal, B, C e D. Nós precisamos entender, amada igreja, Corinto precisava entender que nós somos discípulos de Jesus. E não temos que ter divisões, porque onde há divisão, não há bênção de Deus, meu irmão. Uma igreja dividida não é uma igreja abençoada. Me prova, pastor. Tô voltado de férias, muito arrogantezinho. Coitados de mim, meu Deus. Então vamos lá. Salmo 133. Abre aí tua Bíblia. Tá? Salmo 133, de 1 a 3. Quero ver quem é o corajoso que vai se levantar em plena PIB do Pará e vai ler isso. Eita glória, né? Claro que você vai ler com todo esforço, não vai ouvir porque está sem microfone, né, irmão? Lá vai eu ter que ler aqui de novo, né? Quem mandar ler. Eu vou ler para vocês aqui, para nós vermos como é triste, né? Um povo dividido. E isso o salmista clamava mesmo. Ó, como é bom, Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Eu acho que isso aqui dá para todo mundo falar, tá? Vamos lá? Ó. Ai, que maravilha, irmãos, maravilhoso, né? Então, olha só, agora, como eu vou ser bonzinho agora para vocês, eu não vou pedir para ler o Salmo todo, beleza? Só tem 3 versos, detalhe. Então, a gente vai pular do verso 2 para o 3, lá no final. Eu quero que nós leiamos apenas o final, eu vou falar ali e vocês completem a sentença, bonito como vocês fizeram agora, presta atenção, tá bom? Nós queremos elogiar a igreja quando o pastor Raik voltar. E aí, Oséias, tudo bem? Tudo bem, pastor, os irmãos leram direitinho, fizeram, entendeu? Então me ajudem a elogiar vocês para o pastor Raik, por favor. Então, nós já vimos aqui como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Agora, lá no final do 3, eu vou começar e vocês vão terminar. Ali... Obrigado, irmãos. Vou elogiar vocês, pastor Raik. Mas olha que coisa linda esse salmo diz. Olha como ele começa, né? Ele começa, olha como ele termina. E o 2, ele começa a fazer metáforas dessa essência da união. Ele diz, ó, quão bom, né? É um hino, ele está cantando isso. Eu não sei como que os judeus cantavam, né? Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Aí ele vai para as metáforas, ele compara, é como isso, é como olha, né? Mas lá no final ele diz uma frase que você e eu não podemos esquecer. Ali o Senhor ordena a bênção. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Se a igreja for unida, ela é uma igreja abençoada. Se a tua família for unida, ela vai ser uma família abençoada. Amém? É isso que a gente tem que lembrar nesse apelo, voltando lá, né? Voltando lá para o nosso texto em questão, 1 Coríntios, Paulo está falando, ei, vocês aí não estão sendo abençoados não, está todo mundo dividido, falta unidade em vocês, tá? Aí vamos no 20 agora, né, irmãos? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque era uma tradição, tá? No início, né, da igreja cristã, antes da ceia do Senhor, eles terem um jantar, podia ser um jantar, né?
um jantar ou alguma coisa parecida. Você está entendendo? Era costume da igreja primitiva, a igreja cristã fazer assim. Entendeu? Nós não fazemos assim, né? Nós não fazemos assim, mas era assim, é por isso que ele está falando. Então cada irmão, né? Pensa aí, aquela igreja de um irmão, vou chamar de rico, porque tinha pobre aqui também, entendeu? Então era uma igreja de ricos e de pobres. Então naquela igreja, naquela mansão do irmão, aquele casarão, né? Ali, muita comida. E logo depois, era tradição, tá? Logo depois da comunância, agora nós vamos celebrar a comunhão, ou seja, a ceia do Senhor. E ele está dizendo assim, olha, vocês estão ceando qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. Toma-te. Sabe por quê? Está falando isso? Porque vocês quebraram a essência da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a unidade da igreja, e vocês estão divididos. Então, em outras palavras, já disse que eu estou aqui com as minhas palavras contemporâneas, né, que Paulo nem imagina, né, que eu vou falar já desse jeito, em cima da fala dele. Ele vai dizer, ei, é tudo isso aqui, menos a ceia do Senhor. Isso tinha que calar o coração daqueles irmãos. Eles tinham que ficar decepcionados e tristes. Depois o apóstolo, mas a gente está reunido aqui, a gente comeu, a gente bebeu, né? Puxa, a gente quer fazer a ceia do Senhor, a gente quer agradar o Senhor. Às vezes tem isso, a gente quer agradar o Senhor, entendeu? Mas o coração está longe, sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos divididos. Nós estamos promovendo divisões no corpo de Cristo. Vamos continuar, tá? Não é a ceia do Senhor que comeis, versículo 20. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Tá? Agora ele está se referindo, não é a ceia do Senhor, é comida mesmo, tá bom? Ok? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E olha isso aqui, irmãos, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? A igreja em Corinto tinha os vários níveis sociais. A igreja anunciou, dia tal, ceia do Senhor. Isso era sinônimo de quê? De um jantar, de uma festa, de confraternização. O jantar fraternal que antecipava a ceia do Senhor. Quem chegava primeiro lá, meus irmãos? Os ricos, não é? Nos seus cavalos, na sua carruagem, no meio de transporte que eles tinham lá, entendeu? E os cristãos, os crentes pobres, chegavam o quê? Depois, atrasados. Era isso que estava acontecendo. Quando os irmãos, mais pobres, chegavam para a ceia do Senhor, que também era antecipada com o jantar de confraternização, isso sugere para todos, eles não encontravam nada no prato. Eles estavam passando fome, meus irmãos, porque esse era o momento também para eles se confraternizarem. Os ricos esquecendo dos pobres. Isso acontecia na igreja de Corinto. Será que isso acontece na PIB do Pará, meus irmãos? As pessoas que têm mais recursos, elas ignoram as necessidades de que têm menos recursos. Como é que a PIB do Pará olha para outras, o seu irmão? Nós estamos em frente a uma das praças mais movimentadas de Belém do Pará. Como nós recebemos e olhamos para essas pessoas
que foram criadas à semelhança do nosso Criador. Será que tem alguma diferença? Será que somos diferentes da igreja de Corinto? Será que Paulo pode nos elogiar? Ou será que Paulo não vai nos elogiar, como ele não está elogiando a igreja de Corinto aqui? Irmãos, os caras comiam mesmo, e o pior, se embriagavam, ficavam bêbados, olha só, irmãos, cristãos ficando bêbados, com vinho. Era só para confraternizar, não vou falar de vinho. Ah, pastor, pode beber, ei, para com isso, não tem nada a ver aqui, não é a proposta para hoje. Quem sabe outro dia a gente pede o pastor Raik discorrer sobre isso, ou a gente conversa por aí, mas não é o objetivo. O que a gente sabe é que tinha vinho, e os ricos deveriam esperar os pobres, e eles não esperavam, eles se achavam, eles queriam só para eles, eram egoístas, e os outros irmãos pobres não tinham nada, nada. E Paulo diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Toma-te, como nós falamos, pega. Isso aí, Paulo, briga com a igreja de Corinto, chama a atenção. Vocês não têm casa onde vocês possam comer e beber. Eu acho que ele queria dizer assim: seu bando de mal educado, glutões, bêbados. Credo, que coisa feia, né? Eu acho que ele mais ou menos tinha isso, sei lá, na cabeça dele. Mas é forte o que ele diz: ou menosprezais a igreja de Deus. E vos direi: louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Se os amados irmãos prestarem atenção, Paulo está fazendo um clamor à unidade, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, na unidade e no amor. É porque o amor promove unidade. Onde não há amor, não há unidade, meus irmãos. Aí você fala: mas pastor, será que é possível? Será que é possível ter uma igreja assim, pastor, onde as pessoas tinham tudo em comum? O que vocês acham? É possível? Vamos trazer para nós, né? Vou te escolher, tá, Alfredo? Depois tu me mata lá fora, tu e a Alzira, tá? Eu vou falar de vocês porque vocês são meus amigos. Estou na internet, no YouTube, tá vendo? Olha só, Alzira e Alfredo, duas criaturas maravilhosas, tá? Meus amigos, de vez em quando me convida para tomar açaí lá, eu amo, entendeu? Médicos, um pé rapado comparado com o padrão deles, entendeu? Mentira, eu sou missionário, tá? Sou top também. Irmãos, agora falando sério, médicos, pastor, missionária Miriam, é possível nós sermos diferentes culturalmente, economicamente e termos algo em comum? Sim ou não, irmãos? É possível. Vamos lá para Atos, rapidamente, tá bom? Lá para Atos, capítulo 2. E olha o que diz aqui, eu não vou ler tudo, né? Atos 2, a partir do 42, não vou ler todo, tá, irmãos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham, vocês vão completar para mim que foi o nosso acordo, o nosso combinado. Então, voltando aqui no 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo. Irmãos, então não venha com essa história de que a PIB é a igreja dos barões, né?
A PIB é a Igreja dos Granfinos. Ei, para com isso em nome de Jesus. Nós podemos ser diferentes em todos os níveis, mas Cristo nos nivela. O sangue de Jesus tem que nos nivelar. Agora, se você se acha, o problema é teu, meu irmão. Vai te converter, vai te consagrar, vai ler a Bíblia. Porque é possível sim, nós sermos tão diferentes e sermos uma igreja unida no amor a Jesus, no amor ao irmão. Amém? Irmão, se eu estou falando besteira, me perdoe, tá? Mas eu estou falando, penso eu, fundamentado na palavra aqui. Então, viemos para Atos, para nós tirarmos aquela possível dúvida de que, não, isso não é possível. É possível sim, porque nós acabamos de ver. Mas, se os amados irmãos prestarem atenção, na igreja do Senhor Jesus, nós temos pessoas diferentes, condição econômica diferente, que mais? Não sei o que diferente, não sei o que diferente, né? O irmão usa Natura, eu uso Natura também, porque eu não posso, né? Tudo é bom, tá? Ai, meu Deus, já ia ofender aqui, meu Deus, já ia me bater lá fora, me lixar, tá? Todas as linhas de comércio são ótimas, viu? Por favor, tá? Por favor, não vou... Deixa eu refazer aqui, que até eu levei um... Epa, pera lá, deixa eu repensar aqui, tá? Mas enfim, irmãos, é notório que a igreja de Corinto tinha dificuldade de olhar para outro irmão com a mesma importância. Aí Paulo, incrível, Paulo pega essa situação da ceia do Senhor, e ele, é como se ele levasse para uma tela, ele pega uma telinha e ele expande assim. Você quer saber? Aí nós estamos no capítulo 11 de 1 Coríntios, certo? Aí se nós formos para o 12, Paulo vai tratar exatamente disso. Que nós podemos ser diferentes no corpo de Cristo, irmãos. Nós podemos ser diáconos, e mesmo assim, não tem mais importância do que eu. Nós podemos ser pastores, e nós não temos maior importância do que outro irmão que está abraçando a fé agora. Quem foi que nos falou? Porque eu sou pastor, eu sou mais importante? Audácia, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia isso. Porque eu sou diácono, né? Eu sou mais importante. Audácia, vai ler a Bíblia, vai te converter, vai te consagrar. Porque a Bíblia, aqui em 1 Coríntios 12, mostra claramente que na igreja de Jesus, uns têm os dons disso, daquilo outro, mas mesmo assim, todos nós temos a mesma importância diante de Deus, amados irmãos. Se nós temos o dom da profecia, de proferir, de pregar, amém. Se você não tem, mas tem outro dom precioso para edificar o corpo de Cristo, como diz Efésios 4. Se o irmão tem o dom de servir, diáconos, né? Se irmão é um diáconos, aleluia, mas em nenhum momento isso te dá o direito de achar que é mais importante do que o outro. Vamos para 1 Coríntios 12, tá? Para não acharem que eu estou inventando. Pastor Zé deu uma louca nele, né? Não, meu irmão, pelo amor de Deus, tá? Louco só por Jesus e pela minha esposa, pela minha família. Tá bom, vamos lá. Olha só, 12 é como se ele abrisse aqui, né? Ampliasse o assunto dele, que eu acho que ele estava revoltado aqui falando dessas coisas, né? Muito entristecido, um pouco chateado. Versículo 4, tá, irmãos, do 12. E eu não posso perder a hora, meu Deus do céu, estou olhando para ali. Então, 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo.
há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. E aí ele vai falando, aí pula lá para o 12, meu irmão, que ele vai fazer também uma metáfora com a unidade da igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí ele vai falando, aí ele vai pegar o corpo humano, um exemplo maior. Aí ele diz lá no 14, porque também o corpo, né, saiu do corpo de Cristo para o corpo humano agora, não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, olha só a revolta do pé, tá, meu irmão? Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Aí ele vai falando, ou seja, está havendo uma batalha aqui, né? Olho, pé, mão, entendeu? Aonde Paulo diz, ei, no corpo de Cristo, é como o corpo humano. Cada órgão, cada elemento tem a sua importância. Somos diferentes nas nossas funções, como no corpo humano, mas temos a mesma importância diante de Deus. Como é que você olha para outro irmão? Chegou o doutor fulano de tal. Não! Chegou o servo de Deus fulano de tal. Amém, irmãos? Né? Chegou o irmão que não pode se vestir com a grife, tá? Já ia falar a loja da irmã também, não vou falar também. Vocês vão ter que descobrir, é a mais chiquésima de Belém, tá? Não interessa, todos nós temos funções diferentes, mas temos a mesma importância diante de Deus. Irmãos, como é difícil às vezes aceitarmos que na igreja de Corinto, que eu espero que isso não aconteça na PIB do Pará, eu acho que não acontece. A igreja de Corinto estava olhando né, menos do que o outro. Olha só que arrumação. Isso fez eu lembrar em uma cena que aconteceu comigo. É melhor falar de si, né, irmão, do que do outro, melhor. Quando Miriam e eu, por esta igreja, nossos 2 filhos, fomos comissionados como missionários para plantar uma igreja lá em Valdecães. Não sei quantos irmãos lembram disso aqui, entendeu? Tu lembra, né, Nazaré? Cláudio Gomes, tu lembras que foi tu que me mandaste, acho que foste tu que me mandou para lá também, irmão Cláudio Gomes, tá? Ele fica ali na dele, enfim. E nós tivemos 11 anos de trabalho bem sucedido pela graça de Deus, para a glória de Deus. E aí um dia eu recebi uma ligação. Era uma família, a família Kennedy. Alguém lembra dos Kennedys aqui? Uma família norte-americana que serviu aqui, ele era piloto e tal. Aí eles queriam ser membros da igreja onde era pastor presidente. Aí dizer, mini igreja, olha a arrogância, pastor, é horrível, meu Deus, né? Eu sou arrogante, irmão, me perdoe. Mini igreja. Aí eu recebi a ligação, sabe, o americano é todo organizado, todo chique, planejado. Pastor Oséias, pois não, aqui é o pastor Kennedy, né? Oi, pastor, tudo bem, tudo bem. Nós temos interesse de ser suas ovelhas. Eu disse, vala-me Deus, né? Meu Deus, gente chique na minha igreja, americano, missionário e tal. Marcamos um encontro. Onde? Restaurante, não sei nem o nome do restaurante, que essas coisas chiques eu não frequento muito, tá, irmãos? Ali na Mauriti, especialista em comida nordestina. Beleza. Eu, claro, chique, só andava de Gol. Gol para cima, Gol para baixo. Gol para cima, Gol para baixo. Grande ônibus lotado, entendeu? Beleza, né? Suado, né? O gringo chegou todo chique, claro, né? No carro, né, John? Tu acha graça, né, John? Tu lembra dos missionários? Aí, né? Casal Kennedy lá, todos bonitões, cheirosos, né? Não vou dizer o perfume, tá bom? Da Avon agora, da Avon, estava com a Avon, entendeu? E lá vai eu, chegando lá, no meu Gol, né? Parou, todo suado. Irmãos,
quando eu entro naquele restaurante, né? Comida cheirosa, pizza, estava com uma fome, meu Deus do céu. Lá daí ia conversar com os irmãos, depois a gente ia, como na igreja de Corinto, ia jantar e depois fazer a ceia, né? Vamos ter que conversar, enfim, vamos lá. Tudo por um almoço, não, irmão, tudo por uma ovelha, né? Fomos lá, irmãos, eu levei um susto quando entrei naquele restaurante. Quando eu entrei, eu olhei um grupo de branco, não era fantasma não, tá, irmãos? Um grupo de branco, meus ex-colegas da UEPA, enfermagem. Para quem não sabe, Miriam e eu, antes de decidirmos ser missionários, nós deixamos as nossas universidades com convicção de que somos chamados pelo Senhor para a obra do Senhor. E nós fomos lá, no Palavra da Vida, sermos treinados para sermos hoje o que somos, pela graça de Deus, pastor missionário e missionária. Muito bem, eu entrei e vi meus colegas, entendeu? Professores de universidades, Universidade Federal do Pará, da UEPA, trabalham em vários hospitais. Eu olhei os carros deles, chiques, irmão, Pajero. Alguém tem Pajero aí? Pois é, Pajero. Esses carros, né, que os irmãos usam aí. E eu fiquei apavorado, de meu Deus. Aí os Kennedys estavam atrás deles. Não tinha como eu fugir dos meus colegas. Porque quando eu deixei a universidade e fui lá para Benevides, né, fazer a minha licenciatura em teologia, muitos dos colegas, claro, era com carinho que eles falavam isso, né? Tu vai deixar uma faculdade, né? Ai, eu não acredito, olha, não sei o quê, uma faculdade pública. Eles não entenderam, irmãos. Eles não entendem o que é uma chamada missionária. E às vezes o pior, alguns crentes não entendem. Fomos para lá. Entendeu? Eu logo pensei, eles vão me perguntar o que é que eu estou fazendo. Porque eram anos que tinham passado, anos. Aí eu passei com um grupo, né, dos meus colegas. E aí, ei, Oséias, legal, puxa vida e tal. Aí, puxa, olha, vocês estão bem, né, legal, almoçando. E tu, fala o que tu estás fazendo, o que tu és. Ai, meu Deus, perguntaram o que eu sou. Aí eu respirei, eu sou pastor. E fiquei esperando a crítica. Eles, irmãos, vibraram. Ei, que bom que tu és pastor, que eu disse mais, eu sou pastor batista. Culpa do pastor Elias, tá, irmãos? Cobre do pastor Elias Teodoro, meu pastor. Ele que achou que eu tinha dom de ser pastor, não sei porquê, e me convocou meu concílio. Obrigado, pastor. Eterna gratidão pelo Senhor, irmã Irenice e esta igreja. Irmãos, os meus colegas, em vez de me criticarem, detonarem, com nível mais alto econômico do que eu, eles avançaram na academia, eles avançaram na enfermagem, e eu fui para a teologia, e não me arrependo. Mas sabe o que eu achei impressionante? Eles não me desprezaram, não me menosprezaram. E a igreja de Corinto aqui estava menosprezando o outro. Às vezes é mais fácil, incrível, isso é um paradoxo, isso é uma antítese, isso é um absurdo, quando às vezes o olhar do ímpio para nós é muito melhor do que um olhar do próprio irmão da igreja, que nos olha achando que ele é mais. Não sei quem passou essa informação para este irmão. Somos diferentes na função, no corpo de Cristo, mas somos igualmente importantes diante de Deus. Porque o sangue de Jesus nos nivela para a glória do Senhor. Irmãos, 11h38, eu vou correr, misericórdia, entendeu? Então, saímos do 12 e vamos para o 13. Lembra que eu falei? Paulo, ele pega um texto, ele amplia esse texto. Aí ele pega assim, unidade, foi para 12, trabalha unidade, pode ver. Aí ele vai para 13, trabalha o quê, meu irmão? Ah, não vou mais elogiar o pastor Raik quando ele voltar, terça-feira na nossa reunião, Cláudio. Ele vai trabalhar o quê em 1 Coríntios 13? Amor, parabéns. Sabe por quê, irmãos?
Porque quando nós amamos de verdade a Deus, nós amamos o próximo. Quando nós temos dificuldade de amar o próximo, o irmão, certamente você tem dificuldade no seu amor com Deus. E Paulo discorre então, no capítulo 13, a importância do amor cristão como um eixo, né? Uma mola central para promover a unidade. Eu não vou ler, os irmãos conhecem. Quantos irmãos conhecem esse texto aqui? Ixi, olha, são mais, aparece o outro, né? Marromeno. Então vou fazer o seguinte, eu não vou ler todo, mas alguns não levantaram a mão. Mas vamos logo começar o início logo, né? Porque estava uma briga ali, porque um se achava mais do que o outro, e Paulo disse: ei, vocês não entenderam nada, é o amor que é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que é o amor? É paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, e aí afora. Irmãos, meus amados irmãos e ouvintes da PIB do Pará, quem está acompanhando na internet, Paulo, em outras palavras, diz: sabe qual é a dificuldade de vocês se unirem? É porque vocês não amam, vocês não conhecem a Deus, porque Deus é amor. Vocês estão menosprezando o seu irmão, você acha que você é mais importante, é porque você não ama. Você tem que amar o irmão. Amado, você ama o seu irmão? Olha para o lado agora, rapidamente, esquerda, direita, para trás, para frente. Será que nós somos iguais em tudo? Não, né, irmãos? Uns já estão aposentados, uns estão quase com o pé na cova. Ei, espera lá, pastor, por favor. Para com a tua graça, é verdade? Estou brincando, irmãos. Não, pelo amor de Deus. Mas, irmãos, nós não somos iguais, já viram isso? Mas se nós tivermos amor uns pelos outros, nós estamos honrando a Deus. Não importa se o irmão se veste bem, ou se ele não se veste bem. Se ele fala ou não fala corretamente o nosso português. Mas se nós tivermos amor, com certeza, nós vamos estar promovendo a unidade na igreja. Mas quando a gente fala em amor, a gente diz: ei, pastor, espera lá, amar, a gente acha que amar, irmãos, é passar a mão em cima do erro da pessoa, não é verdade? Não é, irmãos, não confunda. Que exemplo nós temos nisso, irmãos? Mulher adúltera, não é? Eu não vou ler, está tudo separado, mas eu não vou ler por causa do nosso horário, tá? Eu vou tentar cumprir pelo menos o nosso horário, beleza? Mas, no exemplo da mulher adúltera, os religiosos da época, os que mais conheciam da Bíblia, estavam detonando com aquela mulher pecadora. Será que nós somos assim? Quanto mais anos de PIB nós temos, quanto mais conhecimento da Bíblia nós temos, nós nos tornamos mais juízes dos nossos irmãos. Somos mais cortes, somos mais palácio da justiça, não sei quem falou para nós, né? Nós somos. Menos compaixão ao outro. Cuidado, irmãos, cuidado, igreja, isso serve para mim. Cuidado. Nós precisamos amar. Aqueles homens que tinham que dispensar compaixão por aquela mulher, está certo, a lei mandava apedrejá-la, tudo bem. Mas a intenção deles era
péssima. E Jesus conhecia a motivação dos corações dele, como conhece as nossas motivações. Olha, Jesus tem que morrer. Essa mulher é pecadora, ela é adúltera, tem que morrer. A lei de Moisés diz isso. E Jesus nem tchum para eles, né? Ali, não sei o que ele estava fazendo, estava escrevendo lá. E eles ficaram irritados. Os doutores da lei ficaram irritadíssimos. Vai no texto, João 8, de 1 a 11 em especial. Eles gritaram. Não vou gritar muito, porque eu grito muito, né, irmão? Ei, Jesus, tu não está vendo? A lei diz para matar essa mulher. Aí Jesus olhou assim para eles e disse: quem de vocês não comete pecado? Seja o primeiro a lançar a pedra. Às vezes, irmãos, o que nós mais precisamos aqui na igreja, porque Corinto precisava, é um olhar de compaixão. Em vez disso, o que é que nós estamos dando ao nosso irmão? Criticando, julgando. Nós não estamos nos colocando no lugar dele. Isso não quer dizer passar a mão no erro. Aquela mulher, de uma forma tão impactante, né? Jesus olhou para ela e disse: ei, cadê teus acusadores? Ela levantou a vista, coitada, acho que estava esperando morrer, né? Senhor, eu não vejo ninguém. Eu não estou vendo ninguém. A única pessoa, o único cara que poderia apedrejar aquela mulher, detonar com ela, mostrou amor, irmãos. Mostrou compaixão. Sabe o que ele disse? Ainda chamou de filha. Ele não disse mulher pecadora, como os doutores da lei, os conhecedores da Bíblia estavam fazendo com ela. Ele disse: filha, nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Amar não significa passar a mão no erro, mas significa olhar para o outro com o mesmo grau de importância. Amar significa amar o seu irmão ao ponto de você confrontá-lo, mas por amor. Nós não vamos ler também por causa do horário, tá, irmãos? Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas Jesus colocou no meu coração. Pastor Raik me escalou, acho que diz o outro, não estou nem vendo, não é assim não. Te ora, é um pavor, estou com pavor, estou falando isso aqui com pavor, tá, irmãos? Porque é muito cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus tem misericórdia da minha alma, piedade de mim. João 4, né? Lembra? Mulher samaritana, que tinha vários maridos. Jesus disse: vai chamar o teu marido. O que foi que ela disse? Senhor, eu não tenho marido. Aí o que foi que Jesus fez? Passou a mão em cima do erro dela, irmãos? Não. Disse: muito bem. Tu já tiveste quantos? 5 maridos? 6 maridos? Não sabe? Eu esqueci também. Bora lá para João. Quantos? 5. Pronto, fechou. 5. E o que tu tens não é teu. Ou seja, amar, quando Paulo está pedindo aqui para amar, não significa que você vai passar a mão em cima do erro do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai, de ninguém. Mas você vai mostrar compaixão. Você vai chegar com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele marido, com aquela mulher, com aquele vizinho, com aquele funcionário que você trata mal, que você despreza. E vai dizer: meu querido, sente aqui. Foi como Jesus fez. Agora sim, irmãos.
Estamos indo para o término, tá? João 13. Como é que nós vamos ser imitadores de Paulo, imitadores de Cristo? No amor. João 13, 34 e 35. Nós não vamos ler, mas eu quero lembrar. Vamos amar como Jesus amou. E como Jesus amou? Até o fim. Foi morte de cruz. É uma pena quando alguns crentes dizem: ah é? Pois agora te risquei da minha lista. Tem crente assim. Sabia disso? Eu te risquei. Tá? Jesus não amou assim. Jesus amou até o fim. Jesus amou o traidor. Jesus amou quem o negou. E quem é você? Quem sou eu? Para nós não amarmos o nosso irmão. Agora, esse texto nós vamos lembrar. Não vou ler, mas eu vamos lembrar. Como é que nós queremos ser dignos de Jesus? Meu irmão, você não é digno de Jesus se você não ama o seu irmão. É isso que Paulo fala no versículo 27 aqui. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Sabe o que nos torna indignos? Não amarmos a Deus, não amar o próximo, não amar o nosso irmão. Isso nos torna indigno. Nós não somos bem-vindos a participar da ceia do Senhor. Se temos mágoa de pessoas, se temos rancor de pessoas. Você não é obrigado a amar todo mundo. Ei, irmãos, eu não amo todo mundo aqui não. Quer dizer, deixa eu voltar. Amo sim. Agora, gostar de todo mundo, não gosto. Vou ser sincero, não gosto. Tem gente que eu amo e eu gosto, né? Tomar açaí, comer farofa de ovo, ai meu Deus, coisa maravilhosa. Ainda me levo para restaurantes chiques, que eu não sei nem me comportar, entendeste? Ótimo. Outros irmãos, não tenho muita afinidade, mas eu amo. Nós não devemos menosprezar ninguém. Se a PIB do Pará não for reconhecida por amor uns pelos outros, nós estamos nos tornando numa referência anticristã, negativa para a sociedade. Porque lá em João, capítulo 13, versículo... Vamos lá, irmão, porque eu quero encerrar com esse versículo. Tá? 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Como é que você trata alguém na igreja? Quem é discípulo de Jesus aqui, fica em pé, irmãos. Só quem for discípulo de Jesus. Eu não estou falando membro da PIB do Pará. Quem é discípulo de Jesus. Eu sei que alguns não vão se levantar por limitação física, não tem problema. Você ama o seu irmão? Se você não ama a pessoa que te traiu, se você não ama a pessoa que te negou, coitado, você não pode dizer que é discípulo do Senhor. Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Sede meus imitadores, imitadores de Paulo, imitadores de Cristo, no amor, na unidade. Quem é a tua referência? É Jesus Cristo a tua referência? Jesus Cristo é a nossa referência do amor. Se Jesus Cristo não for a sua referência no amor, deixa ele ser esta manhã. Alguém entre nós, por favor. Como o horário está muito tarde, a gente vai pular, tá, Cláudio? Algumas coisas, tá, meu irmão? Mas eu queria dar essa oportunidade para você que está nesta manhã, ouviu essa mensagem, e que você ainda não fez de Cristo a referência da sua vida. Faça nesse momento. Receba Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. Quem sabe você está distante hoje, publicamente, você quer se reconciliar
com Jesus Cristo. Vem, eu quero te dar um abraço. Seja bem-vindo à família de Deus. Venha aqui, ou levante a sua mão lá onde você estiver. Seja referência para alguém, mas tem que começar com Cristo. Receba Cristo na sua vida. Irmãos amados, eu sou orgulhoso em fazer parte da PIB do Pará. Temos elevadores para os nossos idosos e para os nossos irmãos com limitação física, é ótimo. Temos ar-condicionado, nós temos uma boa música, um bom banco, mas isso não nos faz igreja, porque essa igreja de Corinto estava se reunindo nas casas, elevadores, bancos confortáveis, ar-condicionados, nós encontramos em outros prédios em Belém, ou não, irmãos, até melhores do que os nossos. O que faz uma igreja de verdade é uma igreja que vive em unidade, é uma igreja que vive em amor. Seremos conhecidos como discípulos de Jesus se tivermos amor uns pelos outros. Ame, perdoe, prove que você conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos orar? Pegue na mão do seu irmão ao lado e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento aqui, Pai, reconhecer que nós não somos nada, nós somos pó e cinza. Visita os nossos corações. Eu sei, Senhor, que tem muitos irmãos aqui, maravilhosos, que têm recursos. O Senhor tem dado recursos para esses irmãos, e eles são abençoadores de outros irmãos. Eu sou alvo disso, Senhor, mas eu também sei, Pai, que para ter um olhar altivo não precisa de recurso. Às vezes pessoas que não têm muito recurso, Senhor, e desprezam o seu irmão. Oh meu Deus, venha nos perdoar nessa manhã. Que nós sejamos uma referência, não na música, não só no púlpito, mas que acima de tudo nós sejamos referência no amor. Por favor, Senhor, nós queremos ser reconhecidos como aquela igreja que ama, que acolhe. Pai, por favor, não passando a mão sobre o erro de ninguém, Jesus, mas também não sendo juízes, mas tendo compaixão como o Senhor teve compaixão, perdoando como o Senhor perdoou, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, traz a tua bênção sobre a tua igreja, traz a tua paz sobre a tua igreja, traz a tua bênção sobre as nossas famílias, traz a tua bênção sobre os nossos corações, Senhor. Quantas famílias desunidas, destruídas, oh meu Deus, tem misericórdia e nos socorre, Pai. Que teu infinito amor, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e toda a consolação do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre a vida desta amada igreja, a tua igreja amada, e sobre toda a tua igreja espalhada na face da terra. Quando toda a tua igreja diz amém, que Deus nos abençoe. Abraça o seu irmão.